Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós temos aqui em Florianópolis uma informação, um dado estatístico do Ministério da Saúde que não nos deixa numa condição confortável, que é o seguinte: aqui as pessoas, estatisticamente, elas admitem beber antes de dirigir, mais do que o dobro da média nacional. Esse é o nosso assunto aqui. E eu não me lembro quem é que me falou isso, mas o seguinte, em função da lei seca e tal, a informação de que o pessoal hoje está consumindo mais droga sintética, já que tem, na teoria, fiscalização, blitz, barreira para lei seca e tal, o pessoal está consumindo droga sintética ou não, para não ser flagrado na lei seca. Se tu for analisar, durante o dia, eu que ando o dia todo, né, trabalhando com as pessoas que nos procuram para o trabalho, tu pode encontrar, tu para na sinaleira, tu vê a pessoa se drogando, fumando, vamos dizer, fumando maconha, ou simplesmente algumas petecas de crack, tu vê, dirigindo. E para eles, assim, uma coisa mais normal do mundo, assim. E acontece bastante isso. Até estavam falando, né, porque só se fala em álcool e vamos falar da droga também. Eu acho que tudo envolve acidente. Acidente não acontece, ele é provocado. Eu não consigo entender porque as pessoas dizem, foi um acidente. Não, acidente é provocado. Você tem que ter condições de saber que você está com um veículo na mão e se você não tiver as atenções devidas, você vai provocar acidente. É você se embriagando, é você usando droga, é você falando ao celular. 1 segundo de desvio do celular, já foi. Desculpa te interromper, outra coisa que eu vejo muito durante o dia. Criança no banco, no meio dos 2 bancos, sabe? Sim. A minha sensação que dá é que ali é um aparelho de fazer pipoca, né? A hora que freia muito forte e fica pulando. O cinto de segurança no banco de trás. É um negócio que nós não temos o hábito cultural, né? Temos animais no colo do motorista. Nós temos uma pesquisa... O dia todo é isso no trânsito. As pessoas não estão conscientes de que acidente não acontece. Porque as coisas vieram em capítulo, né? Primeiro veio a obrigação do cinto de segurança na frente, depois atrás. Então, em capítulo, as coisas se demoram mais a pegar, né? Então, o cinto de segurança se dividiu em 2 etapas. Então, ainda não há a cultura do cinto de segurança no banco de trás. Na verdade, a lei do cinto de segurança, ela obriga sempre, desde todo mundo, tanto na frente quanto atrás. É que as pessoas entendiam que era só na frente, que atrás não precisava. O problema é que, se você está bonitão lá, sentado no seu carro, dirigindo com o cinto de segurança, e tem um sujeito de 60 quilos atrás de você, sem cinto de segurança, a 50 km por hora, apenas 50, não é muito, e sofre uma colisão, esse sujeito de 60 quilos será arremessado contra o teu corpo com o peso de 1 tonelada. Que loucura isso, né? E a tua chance de morrer aumenta em 90%. Que coisa séria isso. Então, nós fizemos 2 campanhas aqui em Florianópolis, na Beira-Mar, em 2009, 2011, 2008 e 2010, onde 60% em 2008, 60% das crianças eram transportadas inadequadamente. E baixou somente 5% em 2 anos, ou seja, essa lei da cadeirinha também não está sendo fiscalizada. Então, é o uso de cinto de segurança no banco de trás, é o uso do dispositivo de retenção infantil, que é o nome certo. A cadeirinha. A criança só deve ser transportada no banco da frente somente a partir dos 10 anos de idade. Antes disso, ela tem que ficar obrigatoriamente no banco de trás. É o uso uso do celular enquanto dirige. A Sociedade Brasileira de Ortopedia tem uma pesquisa no Rio de Janeiro que 32% dos motoristas admitem passar mensagem de texto, que é pior do que falar no celular enquanto dirige. Isso aí provoca acidente, provoca morte, né? Perde atenção. A imprudência no trânsito, é o excesso de velocidade e o sono. O sono, eu acho que é a pior das situações, porque o álcool, se você está alcoolizado e você tem essa consciência e você dirige calmamente, tudo bem. Aumenta até agora, a vigilância, o sono, às vezes, você não controla, quando você pisca, quando você vê, você já está do outro lado da rua, você cai no barranco. Então, o sono é muito importante. Então, tudo isso daí passa por uma mudança cultural da sociedade. São vários fatores, né? E essa mudança cultural também, além da educação, é um trabalho de conscientização, né? Porque as pessoas
sempre acham que vai acontecer com o outro. Eu quero só Nunca pegar consigo, né? um gancho do Renato. Nunca na minha família, né? Nunca comigo. Sim. Então, só com o outro. Aí, quando acontece na família, com um amigo, alguém de perto, daí sim, para pensar melhor. Eu te escutei na CBN, na rádio essa semana, e tu estavas falando da curva da morte. É. A curva não é da morte. Claro. Falasse com muita propriedade. A curva não é da morte. Eu passo lá 80 km por hora, apesar de ter uma placa de 40, 60 ali, sem problema nenhum. O problema é que o sujeito passa ali a 130, em chuva. Da curva. Na 400. Ele não presta atenção. A Então, curva ele da imprudência. É né? imprudência. É a falta de prestar atenção na sinalização. Claro. Né? De respeitar, né? Se tiver um policial assistindo, vai aplicar uma multa, porque ele acabou Vai. de confessar que ele passa no dobro da velocidade. Não, No dobro, não. Mas 40 passou 80, não, né? não, eu acho Mas, que é até ô, 60. André, Mas Eu acho que é 60 ali. Mas não precisa nem 60, não precisa. O sujeito para bater naquela curva, ele tem que passar mais de 100. acima de 130. Mas aí vem a questão da mudança cultural. Sim. Se você fala que você vai obedecer às normas de trânsito e aquela placa é de 40, você tem que se mudar. Mas Não, mas eu Pode tenho... passar Não, mas olha 40. aqui, ó, olha aqui, ó. Por exemplo, a gente está falando de custo, né? O Estado vai sofrer um impacto tremendo no orçamento, com prejuízo de R$1 bilhão com a unificação do ICMS de 4% para a importação. Tá. E o Estado divulgou, e é um projeto bacana, divulgou um projeto de um investimento pesadíssimo de engenharia nas rodovias estaduais. Como? Baseado na estatística de acidente de trânsito. Hoje tem estatística em 27 pontos, o Estado pegou esses pontos e foi lá, analisou o que tem de problema, o que dá para melhorar na engenharia de tráfego, enfim. Por exemplo, curva, eu odeio essa expressão, né, curva da morte. Para mim não existe curva da morte, mas curva da imprudência. Mas vamos lá, curva da imprudência então, ali no João Paulo, na 401. O Estado vai investir R$1 milhão ali, para melhorar a curva e tal. Tem uma forma de melhorar, de resolver o problema, que é o seguinte: mudar o projeto, retomar a discussão na Assembleia Legislativa e voltar ao radar e botar um radar ali. Resolve o problema, né? Não tem mais acidente. E o custo também diminui bastante. Não, vai gastar... falando que o Estado vai perder R$1 bilhão com a... Vai deixar de arrecadar. Vai deixar de arrecadar. Um estudo do LabTrans, da UFSC, nos 3 anos aqui de 2008 e 2010, Santa Catarina gasta em média R$1 bilhão por ano em acidentes de tráfego. Então, na frente da Então, ACM... na verdade, pode deixar de arrecadar por um lado e economizar por outro. Claro, verdade? investindo, né? Claro. Tu sabes disso? Na frente da ACM nós inauguramos o Totem. Sim. Esse Totem tem um mostrador com o número de acidentados pelo trânsito hospitalizados no Brasil. Essa contagem iniciou em setembro de 2009. Até agora já são mais de 300 mil. Isso gerou um custo de mais de R$20 bilhões para o Brasil. Que barbaridade, né? Aqui o seguinte, ó, o Leonardo Vieira, ele diz assim, ó: projeto de lei aprovado na Câmara volta a cometer grave equívoco, colocar no novo texto, a expressão capacidade psicomotora alterada. É polêmico. Eu, bebendo 2 latas de cerveja, não tenho condições de dirigir. Outro, tomando uma caixa de cerveja, consegue dirigir. Não sei se uma caixa, né? Acho que não, né? Uma caixa é complicado. Mas deu para entender, ele quer dizer que a reação em cada organismo é diferenciada. Geralmente, quanto mais alcoolizado, mais o indivíduo diz que é capaz, né? Claro, sem dúvida. Aliás, teve um estudo da UFSC que mostrou, alguns anos atrás, que um grande número de mulheres acidentadas se acidentavam no banco do carona com o companheiro, marido ou namorado alcoolizado. Sem dúvida. Aqui o seguinte, o Fabiano em Florianópolis, ele diz assim, ó: se tivesse táxi mais barato ou transporte coletivo melhor, o pessoal não ousaria dirigir embriagado. O Tem nosso isso também, táxi é caro e é um táxi não é agradável para o usuário. A gente vai para outras cidades, né? Ou mesmo outros países, o taxista é educado, conversa, deixa o cliente à vontade e num custo bastante baixo. Rio de Janeiro, por exemplo, o custo é barato. É muito caro o táxi em Florianópolis. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta na sequência de conversas cruzadas na TV Com. Vamos para o intervalo e até já.